queridos estudantes e professoras e professores da educação de jovens e adultos. Eu sou a professora Daniele e estou aqui para mais uma aula com vocês de História. Então, qual será o nosso tema da aula de hoje? Vamos falar de patrimônio histórico, cultural e ambiental. Vamos lá? Então, patrimônio histórico-cultural. Patrimônio histórico-cultural é o conjunto de todos os bens, manifestações populares, cultos, tradições, tanto materiais quanto imateriais. Os patrimônios históricos culturais, reconhecidos de acordo com sua ancestralidade, importância histórica e cultural de uma região, que adquire valor único e uma durabilidade representativa, simbólica e material. O que é tudo isso, professora? Tudo isso é o que registra e conta a nossa história. Então, é o vínculo de uma civilização, de uma sociedade com a sua história. Os monumentos materiais, monumentos construídos, contam essa história através de sua representatividade. Esses monumentos também desenvolvem uma certa economia ao seu redor, muitas vezes se tornando ponto turístico, desenvolve outras atividades culturais e passam a ser referência para aquele povo. Então, o patrimônio descreve a nossa história e as nossas características como povo. Patrimônio histórico-cultural brasileiro, então. Vamos lá. Vamos começar por um símbolo bem conhecido do nosso país, né? O Cristo Redentor. O Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro, fica no Morro do Corcovado. É uma imagem que compõe junto com a natureza. Então, ele faz parte do patrimônio material e imaterial. Ele foi construído com 38 metros de altura e mais de 1 tonelada de peso. Então, é um baita monumento e representa o Brasil pelo mundo afora. Então, há lugares em que há um Cristo Redentor no mapa, identificando o nosso país. Então, ele representa ali nossa religiosidade, nossa natureza, nossa diversidade e nossa conhecida também mundialmente, nossa recepção, nossa reciprocidade, conhecido por ser um país caloroso, um país de pessoas carinhosas, né? E ali ao lado, o Centro Histórico de Salvador. Esse centro histórico, ele já tem uma característica diferenciada, ele não é apenas um monumento, ele é um conjunto arquitetônico, quer dizer, um conjunto de construções de uma época do nosso país, da época do descobrimento, né? Salvador foi nossa primeira capital brasileira. Então essas construções são datadas do século XVI ao século XIX, quer dizer, há muito tempo atrás, e é mantido até hoje, através de restaurações, de preservação, porque conta um tempo importante da nossa história. Então, muitos eventos culturais também acontecem ali e um grande movimento turístico acontece nessa cidade, nesse local, por todo esse impacto, por toda essa história que ele carrega. Patrimônio histórico paranaense. Então, a gente começou falando do Brasil e agora vamos aproximando aqui para a nossa região. Patrimônio histórico-cultural paranaense. Vocês conhecem essa construção? Essa construção fica lá na cidade de Paranaguá, aqui no nosso estado. É um colégio jesuíta em Paranaguá. Então foi o primeiro monumento construído historicamente pelos jesuítas lá nos anos de 1600, entre os anos de 1600 e 1640. As companhias jesuítas já estavam pelo Brasil, espalhando, né, a sua cultura, a sua religião, trabalhando como forma de catequização mesmo. E aqui no nosso estado, eles construíram sua primeira morada, sua primeira escola, lá no Superagui. Mas as acomodações não eram muito confortáveis, chegar até lá também não era muito fácil, e pedindo ajuda para a companhia jesuíta, eles construíram esse colégio lá em Paranaguá. Hoje ele é apenas um monumento histórico, não funciona mais como colégio, mas no passado ele foi o primeiro colégio jesuíta aqui do Paraná.
Eles ensinavam lá o latim, a literatura clássica e, claro, a doutrina católica, né, a religião. E ao lado, olha só, um contraponto. Temos um patrimônio histórico bem antigo, da época da colonização até, e ao lado um colégio atual, que a gente também percebe aí o movimento dele, o funcionamento dele até hoje. O Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba. Então, a sua primeira construção era para ele ser o Liceu de Curitiba, um liceu de profissões, de primeiros ensinamentos. E ele não era nesse endereço, ele era lá perto da Praça Tiradentes, depois mudou algumas vezes, foi parar no Instituto de Educação de Curitiba. Então, pensado para ser um grande colégio do estado do Paraná, ele foi construído nos anos 50. Então, desde o seu início de liceu até hoje, nesse ano ele vai completar 175 anos. E como ele foi construído nessa época, nos anos 50, se pensava num período de guerra, se pensava nessa possibilidade, ele é a única construção aqui da nossa cidade que tem no subsolo abrigo aéreo, né, antiaéreo. Então, era um pensamento que se tinha na época, uma preocupação dos governantes de ter esse lugar na cidade. Mas, felizmente, nunca foi usado para essa finalidade. E hoje, esse subsolo, esse abrigo é usado como espaço cultural. Quando a escola está em funcionamento, há oficinas de arte, de música, de teatro. É um colégio bastante simbólico para a nossa cidade e para o nosso estado. Há muitas personalidades importantes, artistas, políticos que estudaram e se formaram ali. Até hoje é uma referência para o nosso estado. E onde está toda essa memória do nosso estado, né? Nós temos uma história a contar, e essa história é contada ao longo do tempo por meio de objetos, por meio de fotografias, registros escritos e por meio de artefatos. Então, esse nosso acervo todo está lá no Museu Paranaense. O Museu Paranaense foi o primeiro do Paraná e o terceiro do Brasil. Então ele também já tem uma longa caminhada histórica e guarda lá mais de 400 mil objetos e componentes dessa história. Então vou passar para vocês um vídeo que conta um pouquinho sobre essa visitação, como que é esse espaço lá dentro, para vocês entenderem como que é a organização do museu. Um lugar que vale muito a pena, assim que possível, a gente conhecer. Quem visita o Museu Paranaense pode conhecer a história do Paraná tanto nas exposições quanto nos objetos e ambientes preservados. O acervo histórico possui mais de 400 mil itens. O Palácio São Francisco, onde fica o museu, é uma atração à parte, tanto pela arquitetura quanto pela história. Construído em 1928, no Alto São Francisco, em estilo eclético neoclássico, foi residência da família do empresário Júlio Garmater, que permaneceu no local por apenas 9 anos, até ser repassado ao Estado e virar sede do governo do Paraná. Em 1954, a estrutura passou a ser sede do Tribunal Regional Eleitoral. Depois abrigou o Museu de Artes do Paraná. Somente em 2002, o Museu Paranaense se instalou aqui. Para quem pretende se aprofundar na história da edificação, a novidade é que agora é possível participar de uma visita mediada pela equipe do setor educativo do museu. A gente vai acabar falando de algumas curiosidades que não estão colocadas, né, num texto, ou num texto muito específico, talvez de pesquisador, que as pessoas não vão ter acesso, né? Então, curiosidades que são bacanas sobre a família, sobre o museu, sobre o prédio tombado, né? Então, esse é o diferencial da mediação. Acompanhamos um grupo de 13 pessoas. A visita começa na antiga sala de jantar com uma breve explicação sobre a história do prédio. Boa parte da estrutura ainda permanece original, mas ao longo dos anos ocorreram reformas que alteraram pintura, paredes, portas e janelas. Somente em 1987, o prédio foi tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual. No hall de entrada,
piso e teto de madeira estão preservados. O piso, né, o teto, o lambril, as madeiras são originais, as portas são originais, né, os vidros de bisotê, as persianas são originais e também o banheiro original. Em seguida, o grupo é levado para o andar superior, onde ficavam os quartos da família. O do casal abriga atualmente a exposição sobre a história da indústria da erva mate no Paraná. Pequenas partes das pinturas originais das paredes foram restauradas e podem ser observadas em prospecção, sempre coloridas e com formas geométricas. Esta era a sala íntima da família. Aqui estão pinturas de personalidades que dão nome a ruas de Curitiba. No passeio, os visitantes conhecem a maior parte dos 30 cômodos. Na sala de banho da família, muita riqueza de detalhes, a começar pelas louças, trazidas da Alemanha. No ambiente onde funcionavam copa e cozinha, parte dos azulejos originais está preservada. Neste local está montada a exposição de cédulas, moedas, medalhas e comendas. Ao longo dos anos, o palácio recebeu 2 anexos, o primeiro para a estrutura do Tribunal Regional Eleitoral e o segundo para o Museu Paranaense, espaços que os visitantes podem conhecer após o passeio pelo prédio histórico. Para quem participa da visita mediada, é uma experiência gratificante. E eu vim especificamente para saber sobre a casa e ver essas partes que são restauradas ou que são recuperadas, ver como é que era a casa originalmente. Isso é que me chama bastante atenção. Esse era o foco da minha visita, era esse, e foi atendido. Já conheci o espaço e eu busquei essa visita guiada realmente para ter mais aporte de informação e alguém apresentando mesmo. Eu acho que fica muito mais interessante. As visitas mediadas ao prédio histórico do Museu Paranaense são realizadas todas as sextas-feiras às 16h. A participação é gratuita, mas precisa ser agendada pelo site do museu. O número de participantes também é limitado, em 20 pessoas. Viram que legal? Muito interessante conhecer esse espaço. Então, outra curiosidade sobre o Museu Paranaense e seu acervo é que a primeira imagem de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais compõe o acervo desse museu. Há uma história que conta que o povoado que a encontrou e estava se formando aqui na cidade de Curitiba, se localizava lá na região do Atuba, mais próximo a Pinhais. E por a santa todas as manhãs acordar voltada para o outro lado, em comunhão de acordo ali com as pessoas que cultuavam a santa e que foram pedir também conselhos aos indígenas, eles resolveram mudar de lugar. Então se movimentaram para o centro da cidade, ali na Tiradentes, que a gente conhece como o marco do início da nossa cidade. Então essa é uma história que se conta a respeito da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, e justamente por isso também que ela carrega esse nome, porque ela indicou o caminho para onde deveria começar a cidade. Interessante, né? Então, continuando, falando da nossa cidade, nós vamos ver um pouquinho sobre o patrimônio histórico-cultural curitibano, construções que compõem essa nossa história. Olha só, então esse é o Palácio Garibaldi, que fica ali na Praça Garibaldi, no Largo da Ordem. Foi uma construção que demorou um pouco a se concluir. Ela começou em 1887, mas essa fachada que nós conhecemos no estilo neoclássico só foi terminada de construir em 1932. Então também foi um prédio importante, marcou momentos históricos da cidade. Ali haviam reuniões, movimentações políticas que foram decidindo os planos da cidade. Ali ao lado nós temos a Casa Romário Martins, também localizada no nosso centro histórico. É uma construção, a última construção no estilo português, colonial português. Então ela carrega esse impacto histórico e recebeu esse nome em homenagem ao nosso historiador Romário Martins, historiador, jornalista, político, que escreveu a nossa história, foi um dos fundadores
do movimento paranista e sempre defensor dessa cultura, que levantava essa bandeira pelo nosso estado. Então, hoje também, esse espaço é uma casa de cultura. Então, abriga um pouco da nossa história do Paraná e eventos culturais que acontecem na cidade. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o patrimônio ambiental ou natural. Seriam os patrimônios, os lugares preservados da nossa cidade, do nosso país, do nosso estado. Vamos ver o que é realmente isso. Olha só, é o conjunto de bens naturais de um país e que lhe provê valor econômico, ecológico, cultural, espiritual, paisagístico, histórico e social. Pode ser considerado como um patrimônio ambiental. Esse patrimônio deve ser protegido e conservado por todos através de atitudes de vida e consumo mais conscientes. São bens ambientais exóticos que trazem carga histórico-social considerável em todo o seu processo de evolução científica. Vou mostrar para vocês um pouquinho desses locais e vocês já vão entender como é que um lugar natural, um espaço que só tem natureza, carrega tanta história e tanto conhecimento científico. Olha lá, esta é a Costa do Descobrimento. Olha que paisagem bonita. O Parque Nacional do Monte Pascoal. Então é uma região que pega ali uma grande parte do nosso litoral brasileiro e tem esse nome exatamente porque foram onde os primeiros colonizadores chegaram. Então faz parte do patrimônio ambiental porque são mais de 100 mil hectares de floresta preservada, de biodiversidade e de local para pesquisa e conhecimento científico. Então, é um local que, graças a Deus, conseguimos manter desde o descobrimento como intacto, sem construções, porque preserva ali muita vida selvagem, muitas paisagens que, como a gente viu na explicação anterior, fazem parte do patrimônio de todos nós, brasileiros, mas também da humanidade. É um lugar para você contemplar e aí tem um valor espiritual, econômico, pois há um turismo ali e histórico, tá? Então, outro marco importante que também faz parte do patrimônio é o Monte Pascoal. O Monte Pascoal tem como referência no primeiro ponto que Pedro Álvares Cabral parou quando chegou ao Brasil. Então tem todo esse valor histórico, mas a paisagem é deslumbrante. Então por isso é muito importante essa preservação e essa contemplação e esse conhecimento de nós brasileiros. Isso nos liga ao nosso passado, à nossa história. Outro espaço que faz parte do patrimônio ambiental é o nosso Pantanal Mato-Grossense. É uma das maiores áreas alagadas do mundo, quer dizer, alagadas com água doce. Em nenhum outro lugar há tanta diversidade de plantas e animais como temos no nosso Pantanal. Então, realmente é um lugar muito rico, de muito estudo também, de muito conhecimento científico, ligado ao turismo, à espiritualidade e à contemplação. Outro lugar do nosso patrimônio ambiental é a Chapada dos Veadeiros. Fica lá em Goiás. E ela apresenta inúmeras cachoeiras, muita vegetação nativa, muitos animais e também está ligada a esses bens que o lugar oferece. Então, é preservada, é protegida por leis e pela conservação das pessoas, né? Muitas pessoas vivem ali do turismo, as comunidades se desenvolveram nessa região, também vivem dessa natureza, dessa economia, então faz parte da nossa história, do nosso ser brasileiro. Então vou mostrar para vocês agora um outro vídeo bem curtinho que vai explicar o que é esse virar patrimônio, por que ser patrimônio de uma sociedade.
Em todo o mundo, as riquezas culturais e naturais do Brasil são reconhecidas e admiradas por seu valor excepcional. A diversidade das expressões culturais e a nossa biodiversidade compõem um mosaico singular, presente de norte a sul do país. O nosso patrimônio é diverso e pode ser identificado em celebrações, expressões artísticas, tradições alimentares, paisagens culturais, parques naturais e conjuntos urbanos. Esse patrimônio dá um sentido de pertencimento às comunidades e pode se transformar em atrativos turísticos valiosos para brasileiros e estrangeiros. São 25 bens brasileiros reconhecidos pela Unesco, 13 bens culturais, 7 sítios do patrimônio natural e 5 manifestações culturais declaradas Patrimônio Imaterial da Humanidade. Preservar e valorizar as características que levaram à titulação como Patrimônio Mundial são ações que exigem participação ativa da comunidade e esforço contínuo dos governos municipais, estaduais e federais. Valorizar o patrimônio é manter viva a memória e a cultura de um povo, promovendo o desenvolvimento socioeconômico local, fortalecendo a geração de emprego e renda e tornando o turismo cultural sustentável. Um novo olhar para o potencial do patrimônio cultural e natural pode fazer a diferença para o desenvolvimento de sua cidade. Então viram que legal, que lindos esses lugares. Como vocês perceberam, eles já são protegidos pela Unesco, quer dizer, uma organização internacional em parceria com os governos que garantem a preservação desses ambientes, desses locais para a humanidade, quer dizer, para o futuro. E é nosso papel também contribuir para essa preservação. Agora vamos ver um pouquinho sobre o patrimônio histórico natural no Paraná. Você conhece, será este lugar? Então, este lugar é a Vila Velha, ali em Ponta Grossa. A Vila Velha, assim como a cidade de Ponta Grossa, fica na região dos Campos Gerais. É uma região que é bem favorecida pela formação de arenito e de formações rochosas. Então, esse parque estadual da Vila Velha é uma área de proteção ambiental e tem um potencial turístico, espiritual e natural bastante valorizado pela formação de suas rochas. As pessoas identificam ali cálices, rostos, porque essas rochas foram mudando ao longo do tempo. Então são mudanças de milênios, com a ação do vento, a ação da água, a ação do próprio tempo. As rochas foram mudando e tendo diversas formas. Há ali também, bem próximo, o rio Tibagi, um rio muito importante para o nosso estado. Lagoas, cachoeiras. Então é uma área bem grande de preservação e de visitação sustentável. Então as visitas são feitas lá apenas com permissão, com guias. Há que se adquirir um passaporte para entrar no parque e é uma visita também que vale muito a pena assim que for possível. E patrimônio natural na cidade de Curitiba. Será que nós temos patrimônios naturais na nossa cidade? Olha só, Curitiba é reconhecida como a capital com maior número de reservas particulares do patrimônio natural no Brasil, as conhecidas RPPNs. Então, esse reconhecimento é feito pela Associação dos Protetores de Áreas Verdes de Curitiba e região metropolitana. Eles atuam nessa conversa, nessa parceria de poder público e os donos das áreas particulares. Eles atuam também em outras cidades, como Lapa, cidades próximas à região metropolitana de Curitiba e Curitiba, mas principalmente em Curitiba. Então vamos ver o que é uma RPPNM. Então a RPP é a Reserva Particular do Patrimônio Natural e M, que é municipal. Então, é o órgão que controla as nossas reservas
particulares do patrimônio natural do município. Será que você conhece algum espaço desse? Então, olha só, essa é a RPPN Airumã. Airumã, que na língua do Tupi significa estrela d'água. É uma área próxima ali à região de Santa Felicidade. Ela protege ali nascentes, mata de floresta de araucária, além de toda a vida e os animais que estão ali. Então, era uma área particular que, em parceria com o governo, né, com o poder público, passou a ser uma área que pode ser visitada com supervisão e também uma área de pesquisa e incentivo à educação ambiental. Essa aqui é a RPPN Cascatinha, foi a primeira área de reserva particular, patrimônio de reserva particular do município de Curitiba. Ela fica ali próxima ao rio Cascatinha, que faz parte da bacia do rio Barigui, e também é uma área de preservação de mata ciliar, de animais silvestres. É aberta a visitação com agendamento, mas também direcionada a escolas, a orientação da educação ambiental, ok? E para compor o patrimônio da nossa cidade, patrimônio natural, temos as unidades de conservação. Então, uma característica muito única de Curitiba. Quem vem a Curitiba, quem não conhece, sai daqui dizendo: nossa, é um lugar que tem muitos parques, muitos verdes. Nós recebemos vários títulos por isso, né? Capital ecológica. Então, uma das unidades de conservação muito conhecida é o nosso Parque Municipal Barigui. Na imagem ali podemos ver até as capivaras tranquilamente tomando sol. Então, são regiões que são preservadas e ajudam a manter o meio ambiente e a saúde da cidade. Então, é uma forma da cidade crescer de maneira saudável, sem prejudicar o meio ambiente. E a cidade de Curitiba é muito conhecida por essas regiões. Nós temos vários parques desse. O outro também é o Parque General Iberê de Matos, bem conhecido como Parque Bacaxiri. Ele já tem um lago menor, mas também contém uma área verde bem bacana de preservação. E esse, entre outros parques que nós conhecemos na cidade, fazem parte das unidades de conservação. Então, fazem parte do nosso patrimônio histórico, cultural, ambiental e natural. Certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre o patrimônio cultural imaterial. Então, até agora a gente estava falando sobre coisas que os nossos olhos podem ver, nossas mãos podem tocar, né? Nós podemos ir até lá, até o parque, nós podemos ver o Cristo Redentor, nós podemos ver as construções históricas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E agora, o que é patrimônio imaterial? Então, patrimônio cultural imaterial são os bens culturais de natureza imaterial que dizem respeito àquelas práticas de domínio da vida social, que se manifestam em saberes, ofícios, modos de fazer, celebrações, formas de expressão cênica, plásticas, musicais ou lúdicas, e nos lugares como mercados, feiras e santuários. Olha só. Um patrimônio histórico imaterial do nosso país é a roda de capoeira. Então, uma prática, um esporte, uma dança, uma prática que carrega ali toda uma cultura, uma ancestralidade, a história dos nossos primeiros povos, né? Os povos africanos, e até hoje ela é símbolo do nosso país. Ela é muito praticada em momentos culturais e é levada para fora do Brasil para nos representar. Outro patrimônio da nossa cultura brasileira é a arte Kuziwa.
é uma arte indígena, feita pelas comunidades indígenas lá do Amapá. É uma arte de impressões e desenhos no corpo. Ela tem significados gráficos próprios daquela sociedade. Então tem sentido, cada tipo de desenho transmite uma mensagem. Então é uma cultura bem específica daquele povo, que só é vista aqui também, no nosso país. E essa pintura geralmente é feita nas costas, braços e rosto. É feito pelos membros mais velhos da comunidade todos os dias para ensinar aos mais novos. Então, quer dizer, é uma cultura, é um patrimônio que vai se passando de geração em geração. Outra prática de cultura é o samba de roda. O samba de roda é uma dança lá do recôncavo baiano, também bem característico, se vocês notarem em alguns eventos políticos, quando vêm personalidades importantes de outros países para o nosso país, quando há uma visitação cultural, há sempre uma baiana típica com essas vestes e um grupo que demonstra essa dança, porque essa prática do samba de roda também é muito antigo da nossa história, carrega aí as marcas dos nossos povos ancestrais. E o patrimônio cultural imaterial no Paraná? Será que nós conhecemos? Então, como o samba de roda é bem lembrado como uma cultura brasileira, o fandango é como a cultura paranaense. Ele é mais praticado no norte, no litoral norte do Paraná e também no litoral sul de São Paulo. Então é uma prática, uma dança, uma manifestação artística que também tem toda a sua organização. Não é muito simples, não, ela tem umas regras religiosas, tem o envolvimento com os afazeres, com trabalho, representação de ancestralidade. É uma dança popular, histórica e faz parte do nosso patrimônio por toda essa complexidade que ela carrega. Então, representa bem a nossa região. Só quem é conhecedor dessa cultura, quem vive lá dentro e cultiva essa cultura, que consegue realizar as apresentações e as danças de forma correta, de forma a representar de forma fidedigna, né? Então, como a gente está falando das questões imateriais, também entra a culinária. Então, um prato muito típico aqui da nossa região é o barreado, muito praticado ali na cidade de Morretes. Então é uma forma de cozinhar aquela carne bem desfiada, usa-se também a banana depois como acompanhamento, a farinha, de uma forma bem típica, então faz parte do nosso patrimônio imaterial. Assim como outras coisas do nosso país, outros pratos como a tapioca, como o queijo mineiro. Então tudo isso faz parte da nossa cultura. Lembram lá? Então um conjunto de manifestações, de danças, de comida, de lendas, de conhecimento que vai passando de geração em geração. Então outro elemento que faz parte do nosso patrimônio imaterial e cultural são as lendas. Então essa imagem aqui representa a lenda Tarobá, que na verdade é a lenda das cataratas. Lembrando, se alguém já ouviu essa lenda, a lenda que conta que os índios daquela região, os caingangues, acreditavam que quando faltava peixe ou havia poluição no rio, era porque o seu Deus não estava satisfeito. Então eles tinham que oferecer algo a ela. Até que o dia chegou que o cacique deveria oferecer a sua própria filha. Mas a filha, apaixonada por um jovem guerreiro da comunidade dos índios daquela região, resolveram fugir. E como castigo, o Deus rachou aquelas rochas, aquele rio ao meio, e por isso formou-se as cataratas.
interessante as lendas indígenas, né? Com o retorno das aulas, com a nossa proximidade novamente, se Deus quiser, vocês podem investigar mais sobre essa lenda, é muito interessante, e outras que contam a história do nosso Paraná, como a lenda da erva mate, por exemplo, tá ok? Então, seguindo, vamos também lembrar do patrimônio cultural e imaterial de Curitiba. O que será que é tão específico da nossa cidade? Olha só, essa imagem é uma foto da nossa Feira do Largo da Ordem. Ah, professora, mas esse é um local. Sim, é o local, mas o acontecimento que tem ali, a diversidade de produtos, de artefatos, de cultura. Então, quem já conhece pode se lembrar que às vezes nós estamos por ali passeando, tem manifestações artísticas, tem apresentações culturais, então é considerado um patrimônio imaterial porque é quase que impossível mensurar o tanto de cultura que tem ali, quantos eventos acontecem ali e a diversidade de pessoas que vêm do Brasil e até do mundo inteiro conhecer esse local na nossa cidade. Nesse momento não está acontecendo, mas assim que possível, quem não conhece, também vale a pena visitar. Então, a nossa Feira do Largo da Ordem. Agora eu vou deixar com vocês um vídeo bem curtinho que explica como que esse conjunto de acontecimentos, essa nossa cultura, esses saberes são transformados em patrimônio. Cidades, prédios, patrimônios naturais, saberes e festas da população brasileira. Mais de 45 mil itens que fazem parte da nossa cultura e história já foram tombados, ou seja, foram reconhecidos como patrimônio e estão protegidos pelo Estado por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Assim, vão poder ser usados pelas futuras gerações. Hoje, o maior programa do IPHAN é o PAC Cidades Históricas, que atua em 44 cidades. O maior programa que a gente tem de investimento, ele trabalha com um viés de desenvolver essas cidades, de dar saídas econômicas, de participar do cotidiano, fazer com que o patrimônio seja importante primeiro para as pessoas que vivem nesses lugares. O IPHAN também toma medidas pela proteção dos locais que são reconhecidos pela Unesco como patrimônio de toda a humanidade. Cidades como Brasília e Ouro Preto estão nessa lista. O reconhecimento da publicidade aos locais ajuda a promover o turismo e colabora na aproximação da população com a sua história. O patrimônio é a prova material da formação, tanto a formação do país, do Brasil como país, quanto da formação das pessoas e da formação da nossa nação como brasileiros. Certo? Viram quanta diversidade de cultura que nós temos e como é importante manter e cultivar esse nosso patrimônio. Então, vocês viram ali como temos uma grande demanda de cultura, um grande volume, até porque o nosso país é bastante extenso, há bastante uma miscigenação de povos. Então, para regulamentar tudo isso, como é que funciona? Então, essa construção aí é a sede do IPHAN em Curitiba. O que é o IPHAN? Então, o IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É o Instituto do Patrimônio, o IPHAN, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura que responde pela preservação do patrimônio cultural brasileiro. Cabe ao IPHAN proteger e promover os bens culturais do país, assegurando sua permanência e usufruto para gerações presentes e futuras. Então é toda uma organização, uma instituição que controla e monitora todos esses nossos acervos por vários museus do nosso país. Então, se a gente lembrar, há pouco tempo houve um incêndio no Museu Brasileiro lá no Rio de Janeiro. Então, causou assim muito impacto na nossa história, pois foi perdido aí muito material, muitos artefatos, alguns recuperados, mas a maioria foi perdido e causou um grande dano à nossa história. Então, o IPHAN é um instituto bastante responsável, é um instituto que vai delimitar até onde isso é cultura,
o que esse artefato representa para a nossa história, o que esse local tem de patrimônio cultural, histórico. Então é um instituto bem importante aí para o nosso país. Claro que também conta com o saber popular. O IPHAN, ele registra os locais, os objetos, mas também está sempre estudando as pessoas, as práticas, as falas, os eventos culturais, musicais e registrando aí nossa história. Então, como diz, são os nossos registros que vão ficar para as gerações presentes e futuras. Então, como hoje a gente não fez, vou deixar uma tarefa para vocês para casa, para você pensar. Na sua opinião, qual é o patrimônio cultural e material que melhor representa a cidade onde você mora? Então vamos pensar como se você fosse um funcionário, um representante do IPHAN. Você precisa determinar que naquela cidade é muito forte a característica cultural de um determinado alimento, de uma determinada maneira de falar, de uma determinada dança. Registre no seu caderno, pode fazer da melhor forma que você encontrar e envie para a sua professora. Vou deixar um tempo para vocês copiarem a atividade.
Anotaram? Façam lá e enviem para suas professoras para que chegue até nós. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam da importância dos nossos patrimônios e a gente se vê na próxima aula. Um abraço, tchau, tchau!